essa tocada, fazendo a obra do Senhor e Deus está sendo glorificado, amém? E o balizador, a base de tudo isso é a palavra do nosso Senhor. Então vamos para ela, aleluia. Então vamos lá, coloca aí nossa mensagem. A gente vai falar hoje sobre o poder do Evangelho. Ouviu isso? O poder do Evangelho. E nós vamos perceber pela palavra de Deus que o Evangelho é muito mais do que uma notícia a respeito de alguma coisa que Deus faz, fez e fará. Ou uma boa notícia. Na verdade, Evangelho é a incorporação de uma pessoa que consumou uma obra plena e eterna para a sua vida e para a minha vida. E esse poder maravilhoso ali que a gente vai ver hoje, o poder do Evangelho, o poder que está no Evangelho, fala de uma operação toda poderosa, ativa e dinâmica de Deus enquanto as pessoas creem no Evangelho. Quanto mais você cresce no entendimento do que é Evangelho bíblico, quanto mais você cresce no amadurecimento da revelação do que a palavra de Deus fala sobre Evangelho, mais esse poder é liberado, mais esse poder é disponibilizado, mais você experimenta o agir todo poderoso do Senhor. E é sobre isso que a gente quer mostrar hoje, justamente porque a Bíblia, em Romanos 1, 16, 17, nos fala que o Evangelho é o poder de Deus. A incorporação da pessoa bendita de Jesus Cristo, que é a própria mensagem de toda a palavra de Deus, é o poder do Evangelho. Portanto, o poder de Deus só é liberado através do Evangelho do Senhor. O Evangelho é a via, o Evangelho é a base, o Evangelho é o fundamento pelo qual o poder de Deus é liberado para salvar alguém, para tornar alguém uma nova criatura, para ressuscitá-la espiritualmente, para conceder toda a graça, todo o favor de Deus, toda a bondade, misericórdia, benignidade, fidelidade do Senhor, para restaurar a sua mente, o seu coração, a sua alma, para trazer cura para o seu corpo, para trazer a provisão devida para a sua vida. O Evangelho, ele tem esse combo sobrenatural do agir de Deus, e é um combo completo da parte do Senhor, é um combo celestial para as nossas vidas. O Evangelho de Deus é demais. E Romanos 1,16 fala sobre isso, nós vamos para lá. Aleluia. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, nos mostra exatamente essa realidade revelada na Bíblia, a respeito do Evangelho sendo o poder de Deus. Diz a palavra: pois não me envergonho do quê? Do Evangelho. Olha só, aqui é preciso a gente entrar dentro da realidade daquilo que Paulo está mostrando. Por que Paulo fala para os romanos, essa carta que foi dirigida à igreja de Roma? Porque ali havia tanto gentios como também judeus. Muitos judeus estavam congregando na igreja de Roma porque tinham entendido que Jesus Cristo de fato era o Messias, e eles tinham crido no Evangelho. Então Paulo mostra algo, e a gente vai ver claro isso no desenvolvimento dos ensinos dele na carta aos romanos, que de fato ele diz isso justamente porque os judeus, a grande parte dos judeus haviam renegado ao Senhor, porque como eles iriam crer num carpinteiro vindo de uma região, muitas das vezes marginalizada pelo próprio povo de Israel? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Falavam eles. Eles, na verdade, não reconheciam o Senhor Jesus, porque como eles iriam crer naquele que, na verdade, se dizia o Messias, o ungido para libertar o povo, quando esse mesmo foi morto numa cruz maldita, quando esse mesmo, ele morreu pelas mãos do Império Romano, pela pressão do povo judeu que declarava: crucifica-o, crucifica-o, porque nós sabemos muito bem que a visão dos judeus, a grande parte deles, naquela época, eles estavam esperando um libertador econômico, político, social. Eles achavam que o Messias iria vir num poder bélico, físico, e aí quando o Senhor Jesus se apresenta como o Messias, eles não podiam
crer, eles não queriam crer, os seus corações se endureceram, eles não podiam, na verdade, aceitar que Jesus Cristo era o Messias, porque a visão deles era externa, mas a visão de Deus sempre é interior, primeiro para depois transformar o exterior. Na primeira parte da vinda de Jesus, ele veio estabelecer o seu reino no coração do homem, para que naquele grande dia, no dia final, ele venha para estabelecer o seu reino na terra. E os judeus, tão claro na palavra do Senhor, os profetas deixaram isso tão claro, mas eles não conseguiam entender. Por isso que Paulo falou: apesar de vocês não entenderem ainda a obra perfeita de Cristo Jesus, que veio para tomar as nossas dores, as nossas transgressões, sendo moído pelos nossos pecados e maldições, sendo julgado no nosso lugar, sendo réu no nosso lugar, inclusive sendo castigado por Deus no nosso lugar, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor castiga, o Pai castiga o Filho, o torna condenado, como na verdade, mesmo não tendo nenhum tipo de culpa. O Senhor, ele foi um homem perfeito em todos os sentidos, pensamentos, emoções, sentimentos, atitudes, palavras. Jesus Cristo viveu de forma perfeita, por isso que ele pôde nos substituir lá naquela cruz. Então eles não conseguiam compreender Isaías 53, que falava do servo do Senhor, que se esvaziou da sua glória para gerar o poder do evangelho primeiramente no nosso coração. Por isso que Paulo falou: mesmo que vocês não creiam ainda, mesmo que uma grande parte do nosso povo, judeu, hebreu, não crê, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele transformou a minha vida. Os romanos, como que os romanos iriam, como que os gregos, os gentios iriam crer num evangelho que na verdade não falava de poder bélico, não falava de filosofias humanas, de sabedoria humana, mas de uma simplicidade profunda e gloriosa? Então tanto os judeus como os gentios, eles renegavam, eles não conseguiam entender que a obra sacrificial de Cristo Jesus iria propiciar para nós vida eterna, redenção eterna, restauração completa, paz perfeita, paz que excede a todo entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, poder do Espírito Santo que nos capacita a viver a palavra dele. Eles não conseguiam entender, mas aqueles que haviam entendido, Paulo mais uma vez reforçava: eu não me envergonho desse evangelho. Aí ele vai dizer por quê. Ele diz agora qual é o motivo pelo qual ele não se envergonha do evangelho. A segunda parte do texto, ele diz lá para nós: olha, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, aleluia, de todo aquele que crê. A salvação é para aquele que crê. Salvação é vida eterna, gente. Salvação é Deus conosco. Salvação é o Deus Emanuel a cada dia com as nossas vidas. Salvação é saúde na cabeça, na mente, no coração, na alma. Salvação é equilíbrio em todas as áreas de nossas vidas. Salvação é uma expectativa certa que tudo que Deus prometeu se cumprirá em nossas vidas, aqui na terra e acima de tudo na eternidade. Salvação é cura divina. Salvação é poder liberado de Deus para restaurar a história de toda a sua família. Salvação é quebra de maldição. Quando as pessoas creem em Jesus, o que quebra a maldição não são campanhas, o que quebra a maldição é o poder do evangelho simples de Jesus Cristo. Quando a salvação, ela entra na sua vida, você se torna uma nova criatura, com uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo. Você começa a pensar de acordo com as verdades do Senhor, porque esse livro, ele se descortina para você. Salvação são os anjos do Senhor ao teu redor. Salvação, minha gente, é o Espírito de Deus sobre nós. Salvação é um sorriso nos lábios, mesmo nas dificuldades, nas aflições. Longanimidade é sofrer com paciência e com sorriso nos lábios. Vai, dorme com esse barulho. Literalmente, longanimidade, que é um fruto do Espírito, é sofrer com paciência. No mundo tereis
Aflições é sofrer com paciência, com perseverança, sem olhar para trás e nem colocar o foco nos homens, mas no autor e consumador da fé. É sofrer com paciência e com sorriso nos lábios, meu filho. Você pode estar entristecido, mas a alegria do Senhor é a tua força. A salvação é isso. Salvação é uma reconstituição, é uma restauração do seu casamento. Salvação é transformação de lares. Salvação são filhos que começam a compreender as verdades de Deus através da sua vida. Salvação é Jesus Cristo sendo o centro da nossa vida, do nosso lar, do nosso casamento, do nosso coração, das nossas atitudes. Salvação é Deus te transformar numa pessoa íntegra, de um caráter transformado, é você ser cada vez mais semelhante a Cristo. Salvação, meu irmão, é você manifestar o bom perfume de Cristo Jesus, a ponto das pessoas conhecerem quem Ele é através da sua vida. Eu quero te dizer que eu também não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a minha salvação, porque eu criei, eu sei do que eu estou falando, graças a Deus. Aqui nós não temos profissionais de púlpito, aqui a gente tem pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo e prega o que tem experimentado. Nós temos experimentado a força de Deus, porque a gente reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a salvação é para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego aqui, que representa todos os gentios. E o versículo 17 fala, olha que coisa maravilhosa, gente, é isso que nós precisamos entender. O Evangelho é o poder de Deus, por isso, olha só, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, na incorporação da pessoa e da obra perfeita de Cristo. Justiça de Deus aqui fala de graça, favor. Justiça de Deus é Deus imputar o mérito, a dignidade, a perfeição de Cristo em você, porque você creu. Imputar é um termo que literalmente significa acreditar na conta de outro. Graças a Deus, você já sabe, nós estamos no azul, no BCC, hein? Banco Central Celestial. Nós temos sempre o que sacar, sabe por quê? Porque o Senhor rasgou a cédula, a dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. Não temos mais dívida para com o nosso Pai, porque a gente creu na dignidade, na perfeição de Cristo Jesus, e essa justiça é graça, porque eu e você não merecíamos. Pelo contrário, Romanos capítulo 5 vai falar que todos pecaram, todos têm uma natureza corrompida pelo pecado, e por isso não conseguia enxergar Deus. Pelo contrário, até mesmo aquilo que fazia de bom, na verdade, era fruto de um coração corrompido. Mas graças a Deus, que uma vez que a gente creu em Cristo, agora nós fazemos as obras, não para a salvação, mas para a glória de Deus. A gente tem atitudes, comportamentos que devem sempre glorificar ao Senhor. Nós estávamos debaixo de condenação, de juízo, mas hoje nós estamos debaixo da graça de Deus, porque a justiça de Cristo Jesus foi creditada a nós. O serviço, o sacrifício dele foi tão perfeito, que quando você crê nele, o Pai acredita tudo aquilo que Jesus fez a teu favor. Inferno não fica de pé na sua frente, demônios não podem prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Nada pode te paralisar. Decepção, angústia, frustração, traição ou qualquer outra coisa, porque na verdade, se o Senhor está conosco, você já não terá, você já tem a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Evangelho é isso. É no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Essa justiça de Deus é assim, olha o que o versículo 17 fala. De fé em fé. A fé tem um início no seu homem interior. No momento que você se entrega à ação do Espírito Santo, ele gera a fé de Deus no teu interior. Mas essa fé, ela é, sempre numa medida constante, perseverante, cada vez mais robusta. Não de pequena para grande, porque essa de fé em fé aqui, na verdade é uma consequência do seu crescimento espiritual.
Quanto mais robusto espiritualmente você vai ficando, mais maduro na fé, mais você vai crescendo na sua caminhada com Deus, mais você, como consequência, manifesta uma fé também robusta. Então não se trata de fé grande ou pequena, mas se trata de uma fé perseverante, duradoura. Eu creio hoje, continuarei crendo amanhã, independente de qualquer situação. Eu vou crer até o fim, eu vou perseverar até o fim, porque eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele guardará o meu tesouro até o dia final. Combati o bom combate, guardei, acabei ou completei a carreira e guardei a fé. Graças a Deus que nós podemos já declarar em fé que o nosso final vai ser melhor do que o nosso início, porque é de fé em fé, de glória em glória. Quanto maior maturidade, mais a sua fé vai acompanhando a sua maturidade no Senhor. Eu quero te dizer que isso é evangelho. Evangelho tem um início na sua vida, mas nunca terá um fim, sabe por quê? Quanto mais você cresce em maturidade, em entendimento, em compreensão de quem é Deus e o plano perfeito dele para a sua vida, mais o poder de Deus se manifesta no Evangelho, através da sua crença no Evangelho. Então, a gente pode continuar justamente mostrando isso aqui, olha, visto que a justiça de Deus, versículo 17, se revela no Evangelho, é a justiça, é a graça de Deus em Cristo, se revelando nas boas notícias em Cristo Jesus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Fé não é uma simples mensagem, fé é um estilo de vida. São comportamentos, atitudes condizentes com o que está escrito. Por isso, está lá em Romanos 12, que a gente nunca pode se esquecer. Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma deste mundo. Não viva os princípios malignos desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. De tal maneira que você vai poder experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é exatamente isso que a palavra do Senhor fala, que é viver por fé. Viver por fé é você estar tão cheio das verdades do Senhor no seu coração, que você vai falar de acordo com o que está escrito, você vai pensar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, você vai se comportar de acordo com os valores e padrões divinos, porque a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus purifica, à medida que você vai crescendo no seu relacionamento com Deus e, portanto, também na sua maturidade. É tempo de nós vivermos de fé em fé. Dito isso, a minha pequena introdução, mas nós vamos acabar no horário 9 horas, mas foi uma introduçãozinha. A gente vai aqui aproveitar o que eu inclusive falei nos 2 primeiros cultos de domingo último, para mostrar, dentro do contexto daquilo que eu quero ministrar para vocês hoje, as definições, os conceitos, os significados de poder, conforme a revelação bíblica. Se você simplesmente ficar com a noção de poder, autoridade, talvez você não vai ter de maneira ampla e completa aquilo que de fato a palavra de Deus quer revelar a respeito do poder desse evangelho, do poder do próprio Deus, porque evangelho é o próprio poder de Deus se manifestando, se dinamizando, agindo nas nossas vidas. Então nós temos, são 3 palavras no original, que foi traduzido para o nosso português como poder ou autoridade. Mas conforme você vai estudando e entendendo o significado de cada um desses termos gregos, que para o nosso português foi traduzido como poder e autoridade, você então vai ampliando o seu entendimento, e esse é o propósito. Então, primeira palavra que a gente pode aportuguesar falando dinamis, que literalmente significa capacidade inerente de alguma pessoa para realizar algo. Nós estamos falando do poder do evangelho, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando do Senhor Todo-Poderoso. A natureza inerente fala a respeito da natureza de alguém. Portanto, é a capacidade inerente de alguma pessoa para realizar algo. Eu quero te dizer que a natureza de Deus é santa,
é perfeita, é altíssima, Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, e é o Todo-Poderoso. Aquilo que Deus faz, provém dEle. Deus é a origem de tudo que Ele faz, a natureza de Deus. Então, Dinamis fala sobre isso, é a capacidade de Deus de realizar algo. Eu quero te dizer, meu irmão, agindo Deus, quem impedirá? Ainda é poder em ação. Dinamis, que alguns estudiosos, enfim, das palavras gregas até dizem que dinamite teve origem em dinamis. Então, é claro que naquela época não tinha dinamite ainda, mas eles trouxeram isso para os tempos atuais, não é? Então, dinamis tem realmente um significado de um poder explosivo, que é o poder em ação. Meu irmão, quando o poder de Deus age, explode demônio para tudo quanto é lado. As trevas são dissipadas. Quando o sol da justiça se desponta na alva, não tem trevas que pode deter o sol da justiça, que é o Senhor Jesus. É poder em ação, você entende? Dinamis é poder em ação. É Deus agindo o tempo todo como Deus todo-poderoso, que Ele não pode negar a si mesmo. Deus é Deus todo-poderoso. Então, quando você crê no Evangelho, é esse poder que é inerente a Ele mesmo que vai se manifestar na sua vida. E esse dinamis está muito associado com sinais, maravilhas. Sinais e maravilhas são poderes manifestados de Deus que geram um milagre externo que todos podem ver. Todos poderão ver os milagres de Deus na sua vida. As pessoas saberão que você tem uma marca, a marca do sobrenatural, porque você crê no Evangelho de Jesus Cristo. Aonde a enfermidade vai ter que sair, aonde a malignidade vai ter que ser dissipada, porque nós cremos no Evangelho de poder. Aonde há coisas ocultas vão ser reveladas, porque nós temos um evangelho de poder. É você crer que Deus se manifesta. São sinais e maravilhas. Gente, o nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero te dizer que o nosso Deus continua poderoso para levantar paralítico, para curar cegos, mudos, surdos, para tirar todo tipo de cistos, tumores malignos, benignos, seja lá o que for. O nosso Deus é poderoso para agir na sua vida, no seu coração, na sua casa, no seu lar, no seu corpo, na sua alma, na sua mente, no seu espírito, na sua alma. Ele é poderoso, Ele é um Deus em ação. O nosso Deus é um Deus dinâmico. O nosso Deus é vivo. Os deuses deles têm boca, mas não falam, mas o nosso Deus tem boca e fala. Os deuses deles, que são imagens, têm na verdade ouvidos, mas não conseguem ouvir. O nosso Deus ouve as nossas orações e manifesta a sua graça sobre nós. Eles têm olhos, mas não podem ver. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, vendo cada um de nós, provendo cada um de nós, abençoando cada um de nós, sustentando cada um de nós, gerando esse shalom maravilhoso da palavra do Senhor, que inclui todas as bênçãos que Ele planejou para você. Sabe, Deus tem um plano maravilhoso para você. É você viver o sobrenatural de Deus. São os prodígios, são as obras maravilhosas que só Deus pode fazer, porque só existe uma pessoa que pode fazer milagres, e o nome dele é o Senhor. Segundo lugar, essa outra palavra, dinamai, ela significa alguém que é suficientemente forte. Poder em relação à pessoa de Deus que se revela no Evangelho, que se manifesta através do Evangelho, que é a incorporação da revelação da pessoa e da obra perfeita de Jesus Cristo, mostra que o nosso Deus, Ele é suficientemente forte. Eu quero te lembrar que o nosso Deus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Céu, terra, universo, todos os cosmos, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é suficientemente forte. E eu te pergunto, como que Ele não seria suficientemente forte para te tirar dessa situação? Meu irmão, se Deus sustenta céu e terra, o que pode ser impossível para Ele? Nada é demasiadamente difícil para o nosso Deus. É só você crer no Evangelho. É tempo da gente ter uma consciência ativa, como nós pregamos domingo pela manhã, a respeito do poder de Deus, minha gente. Nós temos que ativar essa mentezinha no nosso coração, a respeito do poder de Deus, porque é assim que Ele se manifesta.
E essa ativação sobrenatural acontece quando você não é simplesmente aquele que ouve, mas aquele que pratica. Aquele que ouve, mas também responde em fé. Aquele que não só busca Deus em uma reunião, em um encontro semanal da igreja, mas alguém que tem sede e fome de justiça. Alguém que busca Deus em primeiro lugar no seu dia a dia. Que sabe o que é ter relacionamento com o Senhor. Eu quero te dizer que pode haver um começo de imaturidade, dificuldade, mas à medida que você vai buscando ao Senhor, você vai ser como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Maturidade, relacionamento com Deus gera maturidade, e quanto mais maduro na fé, mais você crê. E quanto mais você crê, mais Deus se manifesta como aquele que é suficientemente forte para te sustentar, para te curar, para salvar a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode haver um histórico de gerações passadas que até hoje se manifesta em malignidades, em maldições na nossa casa ou na casa de alguém. Mas eu quero te lembrar que o nosso Deus é suficientemente forte e poderoso para mudar a história da sua família. Os seus familiares, os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos herdarão a terra. Vai comigo lá em Salmo 25. Deixa eu dar esse refresquinho para o ouvido de vocês, que eu estou a 140 hoje. Então, olha só o que está escrito no Salmo 25, versículo 14, simples assim. Simples assim. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Aos quais, os que temem, Ele dará a conhecer a sua aliança, o seu pacto, o seu compromisso, o seu acordo. Aqui está falando de intimidade, temor e aliança. Quando eu temo, respeito, reverencio a santidade de Deus e a sua palavra, eu estou andando em temor, e isso faz com que Deus se manifeste de forma íntima, relacionamento íntimo. E em segundo lugar, a Bíblia fala que o que vai acontecer é que você vai conhecer a aliança de forma contínua, crescente na sua vida. O teu Deus é suficientemente forte para fazer tudo aquilo que Ele aliançou com você através do sangue de Jesus Cristo. Dinamai fala de ter força para realizar algo. Ainda ser capaz, o nosso Deus é capaz. Pode dizer, hein? Nosso Deus é capaz. Nosso Deus é capaz. Ele tem poder. É exatamente o que o termo quer dizer. Você está vendo como que está ampliando o nosso entendimento sobre poder e autoridade? E ainda, poder também vem dessa palavra grega, que eu vou fingir que eu sei falar. Exósia. Estou só fingindo que eu sei falar, porque eu não falo grego não. Então, também é mais uma palavra central, traduzida para o nosso português como poder e autoridade, que aponta totalmente para a pessoa de Cristo e a sua obra redentora. Exósia é poder e autoridade para agir. Minha gente, quando nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, o que não falta é a ação poderosa de Deus agindo nas nossas vidas. Agora, olha que coisa interessante, era um termo comum daquela época, que foi trazido para as realidades espirituais do reino de Deus, que tinha esse conceito, esse significado. Exósia é aquele que tem o direito, aleluia. Eis que o Senhor recebeu autoridade nos céus e na terra. Aquele que tem o direito de exercer poder e autoridade. Minha gente, o nosso Deus tem poder de exercer, ou o nosso Deus tem direito. Ele é o Senhor desta terra e deste mundo e tudo que nele há. Quando você crê nele, não fica um só para contar a história que está querendo, de alguma maneira, prevalecer contra a vontade do Senhor em relação à sua vida. Graças a Deus, aquele que tem direito para exercer poder está contigo. E quando Deus exerce poder e autoridade, nada, nenhum inimigo fica de pé. Aleluia, passei pelo meio de um batalhão, glória a Deus. Cheguei do outro lado ileso, porque o Senhor estava comigo. É poder e autoridade que te protege dia após dia. Aleluia, para governar. Minha gente, o nosso Deus tem o governo, domínio e autoridade sobre tudo. Por favor, creia nesse
esse evangelho poderoso. Entenda cada vez mais, esse evangelho é extraordinário, sobrenatural, aquele que tem o direito de exercer poder e autoridade para governar em virtude da posição que detém. Eu quero te lembrar que o nosso Deus, antes da fundação do mundo e de todas as coisas, estava no alto e sublime trono, e Ele nunca saiu de lá, e por toda a eternidade Ele vai continuar no mesmo lugar que é por direito dEle, acima de tudo e de todos. Creia nesse evangelho, na pessoa de Cristo, porque é esse poder que vai se manifestar na sua vida, porque Ele detém toda a autoridade e poder, e aqueles que andam com o Senhor têm autoridade e poder sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo e qualquer poder do inimigo, e nada vos causará dano algum, porque nós não vamos no nosso nome, nós vamos no Senhor, no nome do Senhor dos exércitos, aquele que está conosco, aquele que não perde uma só batalha. Não adianta, quem vive com Deus, quem anda com Deus é champion. Aleluia. O evangelho, gente, é a revelação da pessoa e da obra consumada de Jesus Cristo, gente. Não tem jeito, não. Eu quero te provar isso. A Bíblia toda mostra isso, o Novo Testamento nem se fala. Mas eu quero só compartilhar com vocês 4 versículos que mostram que evangelho é a revelação da própria pessoa e da obra consumada de Jesus Cristo. Romanos, então vamos para lá. Lembra que nós lemos Romanos 1, 16 e 17? Mas antes de Paulo falar que o evangelho é poder de Deus e que a própria justiça de Deus em Cristo, a graça, o favor dele, se revela na vida daqueles que creem, e essa revelação é de fé em fé, a ponto do justo viver por essa fé. Ele vai nos mostrar o que é esse evangelho nos versículos 1 e 4, ou de 1 a 4. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para quê, gente? Para o evangelho de Deus. Então ele agora vai começar a falar o que evangelho é esse. Ele foi separado para o evangelho de Deus, para proclamar, para ensinar o evangelho de Deus. Ele vai dizer: o qual, ou seja, o evangelho, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Então, esse evangelho de Deus já havia sido prometido, profetizado nas Escrituras da Velha Aliança, no Velho Testamento, e que se consumou, evidentemente, nos registros das Escrituras do Novo Testamento. E o versículo 3 diz, agora ele vai falar o que foi prometido, revelado nas Sagradas Escrituras a respeito desse evangelho. Olha só, com respeito a quem, minha gente? A seu Filho. O evangelho diz respeito a tão somente o Filho de Deus. E eu quero te lembrar quem é esse Filho aqui, com F maiúsculo. É o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor Criador de todas as coisas, é aquele que inicia e vai e termina e completa uma obra. Por isso que ele é o Alfa e também o Ômega. Ele é simbolicamente a primeira letra do alfabeto grego, mas também a última, porque ele é aquele que começa e acaba. Ele é aquele que vai terminar a obra na sua vida, no seu coração, na sua casa. Ele é aquele que virá em glória e poder e vai estabelecer o seu reino nessa terra. Ele é aquele que vai entregar a igreja ao Pai. Ele vai consumar a obra na sua vida. Creia hoje, creia amanhã e sempre continue com essa fé duradoura, robusta, porque você crê no evangelho, porque você se entrega ao Senhor desse evangelho. É a respeito do Filho. Com respeito a seu Filho, o evangelho que havia sido outrora prometido nas Sagradas Escrituras, o evangelho de Deus, o qual, segundo a carne, ele veio em carne, ele assumiu a minha e a sua natureza humana para nos substituir lá naquela cruz. Por isso que todo aquele que crê, qualquer homem, mulher, pessoa que crê no Senhor é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. E eu quero te lembrar que salvação é um combo, meu irmão, é um combo celestial e eterno, que abrange todas as áreas de nossas vidas. Deus te ama como um ser espiritual, que possui emoções, intelecto, racionalidade, que habita num corpo. Deus te ama por completo. Não existe nada na sua vida
vida que está fora do interesse de Deus. Ele te ama por completo. Quando você entende que salvação inclui tudo isso, você se descansa nos braços do papai. Ele se tornou carne e foi designado ainda com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, deixando claro que ele veio de uma descendência humana, não deixando de ser Deus, porque o versículo 4 fala, e foi designado filho de Deus, o F continua maiúsculo, ou seja, ele foi declarado como aquele que possui a mesma natureza divina, porque ele não deixou de ser Deus quando ele se encarnou, porque a obra dele foi tão perfeita, tão maravilhosa e eterna, porque o Deus eterno perfeito se encarnou e se tornou a tua justiça. Gente, você está acompanhando isso? Que é isso? Falando como a garotada, que demais. Que demais. E foi designado filho de Deus com o que, gente? Poder. Que poder foi esse? Segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Quem é esse filho de Davi, hein? Da descendência de Davi. Quem é esse filho de Deus? Esse ser divino que se encarnou? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Deixa eu anunciar esse nome de novo com meus pulmões bem... É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Esse nome traz salvação, esse nome traz cura, esse nome traz milagre, esse nome traz restauração, esse nome traz o céu sobre a terra, esse nome traz o governo de Deus sobre a sua vida, esse nome coloca nos seus lábios um novo cântico, esse nome traz o poder do Espírito Santo para te orientar, dirigir, capacitar, consolar, fortalecer. Esse nome traz a glória de Deus sobre a sua vida, esse nome abre a sua visão espiritual para que você enxergue quem é Deus. Eu não estou falando de uma visão no mundo espiritual, eu estou falando de uma visão que Deus gera no espírito de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Glórias a Deus pelas visões que o Senhor possa nos dar, mas há uma visão inegável que a gente tem quando a gente crê no Senhor Jesus, a visão do céu, a visão da palavra, a visão de Deus, a ótica de Deus. Eu quero te dizer que Deus te salvou para você ser alguém semelhante ao Filho, a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vem e diz que esse Filho, que é Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Eu quero relembrar a você que o Evangelho é de senhorio também. Evangelho não é só de direitos e de privilégios. O Evangelho do Senhor também de deveres e obrigações, não religiosas, mas de uma resposta em obediência, porque você ama o Deus que te resgatou. A gente não obedece debaixo de jugo, a gente obedece porque a gente ama, porque os mandamentos do Senhor não nos são pesados. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, e nós amamos aos nossos irmãos porque Jesus Cristo nos amou. Nós perdoamos, nós manifestamos perdão, porque o Senhor fez isso em nossas vidas. Amém, minha gente? Glória a Deus. Então vamos continuar. Esse é o Evangelho, tá certo? 1 Coríntios 1, 24, só esse versículozinho só, básico, para te falar quem é Jesus Cristo, que é a incorporação do Evangelho, pelo qual o poder de Deus se manifesta. Estamos juntos ainda, não estamos? Olha que evangelho glorioso e resumido num texto da palavra, 1 Coríntios 1, 24. Mas, para os que foram, o quê? Quem já foi chamado pelo Espírito de Deus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero te dizer, meu irmão, você foi chamado, então olha só o que te espera. Tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Quem é Cristo para Paulo? Quem é Cristo na revelação apostólica? Quem é Cristo na revelação da nova aliança? Poder de Deus. Evangelho é a incorporação da pessoa e da obra de Jesus. Então quem crê em Jesus recebe poder de Deus, porque Cristo é o próprio poder de Deus. Quer ter poder para vencer o pecado, as tentações, os valores desse mundo? Quer ter poder para vencer a sua natureza humana tendenciosa a pecar? Quer ter poder para vencer o mundo
com os seus valores malignos, quer ter poder para vencer as pressões, as opressões, as dificuldades, as tristezas, as angústias, quer ter poder, meu irmão, para viver as realidades do Evangelho de Jesus Cristo, quer ter poder para curar os enfermos, quer ter poder para dar uma palavra que vai libertar vidas, porque todos nós somos chamados ao serviço, hein? A igreja é uma igreja ministerial, nós somos ministros do Senhor, nós somos servos do Senhor, nós queremos servir as pessoas com aquilo que nós temos recebido, porque a gente só pode dar o que a gente recebe. Eu quero te dizer o que você recebeu o poder máximo, absoluto, total, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É você abrir a tua boca que o Espírito de Deus vai encher, é você ministrar ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus vizinhos, aos seus colegas, sem vergonha nenhuma, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho de Deus, porque é poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, porque o Senhor está conosco, o poder dele está em nós, maior é aquele que está em nós, minha gente, do que aquele que está no mundo. Quem pode te paralisar? Quem pode deter a boa mão de Deus sobre a sua vida? Você quer vencer os inimigos da sua alma? Poder. Creia em Cristo Jesus hoje e sempre, porque de fé em fé, eu criei ontem, mas eu vou continuar crendo, porque eu vou crescendo cada vez mais no meu relacionamento com Deus. Aleluia. Isso é evangelho, minha gente. Isso é evangelho. Então, olha só que coisa linda. O apóstolo Paulo está falando ali o seguinte: a fonte constante disponível do poder de Deus é Cristo. Cristo está disponível para você. E Ele é a fonte. Quem crê em mim, diz o Senhor, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Os rios, na verdade, é uma representação profética, simbólica da pessoa do Espírito Santo, mas só recebe esse rio quem vai à fonte, o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo. E esse poder está disponível para nós. Poder ali, em 1 Coríntios 1, 24, é o que manifesta o poder de Deus. É Jesus quem manifesta o poder de Deus. Aleluia! Eu disse aleluia? Eu disse aleluia? Piorou. Eu disse aleluia? Gente, é para você pegar isso e não esquecer jamais. O que manifesta o poder de Deus é Jesus Cristo. Eu quero terminar, concluir, mostrando para você que fé no Evangelho sempre trará o sobrenatural. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 14. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa linda. Atos 14, dos versículos 5 a 10. Aqui vai nos mostrar que a fé no Evangelho sempre trará o sobrenatural. Olha que coisa maravilhosa. Diz a palavra de Deus: e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. E o que eles fizeram, gente? Onde anunciaram o quê? O Evangelho, que é o poder de Deus. E esse Evangelho é a incorporação da própria pessoa de Jesus Cristo. Olha só agora. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo. Paulo estava anunciando o que mesmo? O Evangelho. Que fixando nele os olhos e vendo que possuía o que, gente? Fé para ser curado. Ele estava escutando, ouvindo o Evangelho. E a fé foi gerada no homem interior dele. Então Paulo, vendo que essa fé, num discernimento espiritual, foi gerada no interior desse homem paralítico, desde o seu nascimento, ele disse então em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Eu só quero te lembrar mais uma vez que esse Evangelho não mudou. A gente pode ter mudado, esse Evangelho não. Ele continua com o mesmo poder para trazer o sobrenatural de Deus em qualquer área de nossas vidas.
a começar pelo novo nascimento. Quem sabe você está aqui hoje, né? E veio aqui a convite de alguém e ainda não tem uma experiência real com esse Deus vivo. Eu quero te dizer que esse evangelho transforma a sua vida para sempre. E você que já está em Cristo, é você continuar de fé em fé. Uma fé hoje, uma fé mais robusta amanhã, mais duradoura, mais perseverante, porque você anda na continuidade da maturidade da vida com Deus. E a gente percebe algo interessante. Para concluir, a fé em quem Deus é, firmado em Jesus Cristo, ativa a manifestação do seu poder. Pegou isso aí? A fé em quem Deus é, o Deus Todo-Poderoso, firmado no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, ativa a manifestação do seu poder. Portanto, Atos capítulo 14, versículo 9, que a gente leu, deixa claro, vendo que possuía a fé para ser curado. Deus só está esperando você crer para trazer o sobrenatural todo-poderoso dele sobre a sua vida. Fiquemos de pé, minha gente.